desencadeador desse movimento em prol do conhecimento mais profundo sobre a espiritualidade dos animais tenha sido o Marcel Benedetti, né? Que ganhou aquele concurso há muitos anos atrás lá na editora Mundo Maior, da Casas André Luiz, teve o seu livro publicado e aí publicou mais uns 3 ou 4 até que seu programa de vida foi interrompido, né, por problemas de saúde, certamente cumpriu a sua missão, deixou-nos aí um legado importante e que lá na Zona Norte acabou resultando aí numa atividade que ainda se mantém na própria Rádio Boa Nova, né, em algumas outras localidades. Mas eu creio que isso aqui é mais aqui na capital paulista, em alguns núcleos, né, talvez mais receptivos ou mais interessados no estudo, né, que é talvez uma das preocupações que deveriam nortear os meus passos. Eu sou oriundo de uma cidade do interior chamada Garça, para onde eu vim definitivo em 74, porque eu já tinha morado aqui de 59 a 66. Sou oriundo aí de uma família de espíritas na cidade de Garça, né? O meu avô foi um dos fundadores do Centro Espírita Caminho de Damasco, do Centro Espírita Allan Kardec, do Hospital Samaritano, junto com outros companheiros, evidentemente. Mas, na realidade, eu fui pegar, assim, firme na coisa quando eu vim a São Paulo, em 74, através de um grupo de jovens chamada Mocidade Espírita Ivan Albuquerque, que era constituído de uns 10, 12 rapazes e moças, alguns dos quais estão na ativa, outros se afastaram, alguns já até desencarnaram, né? E, na realidade, a gente seguiu em frente, multiplicando, ampliando. A gente tem um blog que chama As Revelações da Revelação, está mais ou menos uns 9 anos aí no ar, não é? E diariamente atualiza informações. E no rodapé, são mais de 2.000 artigos já escritos ou materiais publicados, e no rodapé tem lá uma relação de links, né, de palestras feitas aí em nome do desenvolvimento da compreensão acerca da temática espírita. Temos uma página no Facebook mais ou menos da mesma época, que é uma página que, na realidade, diariamente publica mensagens psicografadas pelo Chico, né? E nós fomos surpreendidos agora, a gente tem participado de muitas lives, mas houve uma aí no começo do mês de fevereiro, num canal de televisão de uma pessoa chamada Flávio Vale, e que, surpreendentemente, acho que até para ele, né, talvez pela temática, pelo conteúdo riquíssimo que foi apresentado, foi 1 hora de exposição e 2 horas de perguntas e respostas. O programa tinha que ter 1 hora e pouco, mas o interesse do público foi muito grande. E a temática era as incríveis revelações de Chico Xavier sobre a morte e o morrer. Porque há muitos anos, há mais de 18 anos, a gente faz uma pesquisa em torno dos 50 livros que o Chico ajudou a organizar com as suas psicografias, de jovens e pessoas mais maduras que desencarnaram e voltaram nas reuniões públicas das sextas à noite ou dos sábados à noite lá em Uberaba para dizer que a vida continua. Então, a gente realmente fez um mix aí muito interessante. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, mais de 45.000 pessoas já assistiram, uma surpresa para todo mundo, né? Mas justamente por causa dessa riqueza de detalhes. Bom, talvez nós pudéssemos começar a exposição falando sobre a visão que vem lá da Índia, que foi endossada aí por alguns pensadores espíritas do final do século XIX, começo do século XX, e que é referendada por André Luiz nas suas obras e referendada por Emmanuel também em algumas obras, né? Dizendo que o princípio inteligente, que é o nosso ponto de partida aqui na realidade em que vivemos, na realidade, dormia no mineral quando começou a sua trajetória evolutiva, desenvolvendo rudimentos da memória. Sonhava no vegetal, onde desenvolveu rudimentos da sensibilidade. Agitou-se no animal, onde desenvolveu uma espécie de inteligência, conforme define o espírito da verdade, conhecida como instinto, que são esses reflexos condicionados, e desperta no homem, não é? Então, temos aqui na abertura, se alguém pudesse passar para o próximo slide, 2 importantes informações. Essas considerações iniciais são do Kardec, né?
tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis compreender, disse o Espírito da Verdade a Kardec. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem no seu... tem umas imagens aqui à direita, não sei se dá para tirá-las, porque eu não consigo ler o que está escrito à direita da imagem. Para mim aqui está aparecendo, eu não sei o que faço. Com relação às imagens que são das pessoas, está mostrando na tela de cada um que tem 4. Em cima tem uns quadradinhos. Em cima da imagem tem uns quadradinhos. É só clicar no primeiro risquinho, que só tem um risquinho, daí some as imagens de todo mundo. Você é um espírito de luz. Então, vamos lá. Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Evidentemente, isso foi dito lá no século XIX, né? E, evidentemente, muita coisa evoluiu, principalmente, eu acho que nos últimos 30 anos, principalmente aqui no Brasil, onde o espiritismo tem, assim, uma legião de pessoas que estudam. Segundo o Espírito Emmanuel disse a Chico Xavier em 1972, entre 15 e 20 milhões de espíritos de origem gaulesa, francesa, vieram para as Américas, grande parte aqui para o Brasil, para fazer o espiritismo se viabilizar, né? Então, grande parte desse interesse, dessa busca pelo aprendizado, que é uma fase recente, né? Pessoas hoje buscam estudar muito, evidentemente tem tudo a ver com essa informação. Uma vez liberto dos impedimentos de uma religião feita de ignorâncias, o espírito humano senhoreou-se do seu tesouro. Desprendido dos temores que travaram as pesquisas dos antepassados, o homem ousou abordar o problema da própria origem e lhe encontrou solução. É um fato capital de consequências morais e filosóficas incalculáveis. A descendência animal do homem impõe-se com evidência indiscutível a todo pensador imparcial. Somos, evidentemente, o último ramo aflorado da grande árvore da vida e resumimos acumulando todos os caracteres físicos, intelectuais e morais assinalados isoladamente em cada um dos indivíduos que perfazem a série de seres. Puder passar para o próximo. Allan Kardec pensava da seguinte forma: por pouco que se observe, ele diz isso no livro A Gênese, que é o livro relativamente polêmico, que há uns, talvez 4 anos atrás, foi desvendado um mistério que confundia um pouco do povo que estuda fluidos, né? Porque havia algumas informações ali que parece que confundiam um pouco daqueles que estavam efetivamente interessados. Aí surgiu aí uma informação que a partir da 5ª edição da Gênese houveram algumas adulterações, praticamente 20, né, confirmadas. Então, até no Brasil foi lançada pela Fundação André Luiz, pela editora Mundo Maior, uma edição da tradução da 3ª edição, porque todas as que existiam aí do Herculano Pires e de todo mundo era da 5ª edição. Então, lá nesse livro, A Gênese, que é o último que o Kardec organizou, que é um livro fantástico, que vai terminar justamente com a informação a respeito do tempo que nós estamos vivendo, né, do mundo de transição, da época de transição, né? Mas o Kardec ali vai nos dizer o seguinte: por pouco que se observa a escala dos seres vivos, do ponto de vista do organismo, reconhece-se que desde o líquen até a árvore e depois do zoófito até o homem, há uma corrente se elevando gradualmente, sem solução de continuidade, e da qual todos os anéis têm um ponto de contato com o anel precedente. Seguindo-se passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie em aperfeiçoamento tem uma transformação relacionada à espécie imediatamente anterior. Vamos em frente? Os animais de organização complexa não são mais do que uma transformação, ou, se quiserem, um desenvolvimento gradual, a princípio insensível, da espécie imediatamente inferior e, assim, sucessivamente até o primitivo ser elementar. Existe um livro que a gente, sábado à tarde, falando numa outra casa, sobre a longa viagem do princípio inteligente pelos 3 reinos da natureza. Nós citamos que é um livro de um cara que não é espírita, mas era um espiritualista, assim, bastante
culto, né, chamado Humberto Roden. Esse homem foi padre, volta um pouquinho, por favor. Esse homem foi padre e na realidade, ele abandonou a batina para se dedicar a um movimento que ele chamava de Alvorada, que tinha aqui na estrada de Itapecerica sua base, né? Na realidade, Humberto Roden, entre as obras maravilhosas que nos legou, porque ele já foi para conversar com Jesus, na verdade, há um livro chamado Maravilhas da Natureza. Se um dia vocês tiverem curiosidade e procurarem ler, vocês vão ver que coisa fantástica que é o estudo que esse homem, que era apicultor, além de tudo, né? E que, na verdade, conhecia muito dessas espécies anteriores às espécies mais organizadas do ponto de vista animal, no campo dos invertebrados. Desde o zoófito, animal com aparência de planta, como os corais, as esponjas e medusas, até o homem, uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade, e seus anéis todos têm um ponto de contato com o anel precedente. Acompanhando-se passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Visto que são idênticas às dos outros corpos, as condições do homem, química e constitucionalmente, visto que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, também nas mesmas condições que os outros, se há de ele ter formado. Também está lá no livro Gênese, capítulo 10. Vamos em frente. Algumas revelações do Espírito da Verdade ao nosso grande mestre Allan Kardec. Vamos lá. Há entre a alma dos animais e a do homem uma distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Na maioria dos animais domina um instinto. Muitos obram denotando acentuada vontade, tendo inteligência, porém limitada. Além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. A gente sugere, recomenda a leitura de um livro chamado Deus da Natureza, do grande astrônomo chamado Camille Flammarion, não é? Que tem um estudo assim precioso sobre essa evolução, e também a evolução anímica de Gabriel Delany. Os animais, para a prática dos seus atos, possuem uma liberdade de ação, limitada pelas suas necessidades, não podendo se comparar à do homem. Não podem escolher a espécie de animal em que encarnarão, pois lhe falta o livre-arbítrio e certamente a consciência. O animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Os animais progridem pela força das coisas, só possuindo a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede, do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure, na fonte universal, a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório donde atirou. Vamos em frente. Gabriel Delany, que eu citei há pouco, também tem a sua própria contribuição, dizendo o seguinte: do homem ao macaco, desse ao cão, da ave ao réptil, e desse ao peixe, do peixe ao molusco, ao verme, ao mais ínfimo dos colocados nas fronteiras extremas do mundo orgânico com o mundo inanimado, nenhuma passagem é brusca. Nós vamos ver no final dessa apresentação um número extraordinário que o André Luiz revela. O que se dá é sempre uma degradação insensível. Todos os seres se tocam, formam uma cadeia de vida que só nos parece interrompida pelo desconhecimento das formas extintas ou desaparecidas. Vamos em frente? Esse gráfico fantástico foi elaborado pelo nosso inesquecível Dr. Jorge André, o homem que introduziu a temática científica dentro das palestras públicas nos centros espíritas. Ele é um psiquiatra baiano,
foi muito amigo do Divaldo, foi estimulado pelo Divaldo para começar a fazer o que ele fez. Ele morreu com 102 anos, acho que o ano passado ou ano retrasado, e deixou-nos obras assim incríveis. Essa gravura, esse gráfico, ele vem justamente de um livro chamado Impulsos Criativos da Evolução. Também, se vocês puderem ler, é um livro assim extraordinário. Então, ele fez aí uma distribuição das dimensões físicas e espirituais, como vocês estão vendo. As físicas, ele procurou mostrar onde os órgãos nervosos do encéfalo começam a se organizar, até para chegar na tal da epífise na nossa condição, né? Que, na realidade, é uma glândulazinha, teoricamente, no lado ocidental da Terra, descoberta por Cláudio Galeno, lá na época dos gladiadores, porque ele era médico, o equivalente disso lá nas arenas, não é? E ele teria ousado desafiar a igreja, porque desde 1.500 anos antes de Cristo até 1.500 anos depois, havia uma proibição de dissecação de cadáveres. Mas ele teria feito uma dissecação. Hoje discute-se se teria sido de um ser humano ou de um animal, não é? Porque há muita semelhança, principalmente no porco, que é aquele que teoricamente teria sido dissecado por ele. E o Dr. Jorge André falou a respeito das dimensões espirituais. Na época em que ele fez isso, esse tal de vírus, que é um tema do momento no mundo inteiro, né? Ainda não estava aí na boca do povo, né? Mas ali começa, muitas vezes, uma grande quantidade de anomalias que vão envolver o nosso corpo. Sugiro a leitura do capítulo 40 do livro Os Mensageiros, do André Luiz, onde ele vai nos dar uma ideia do que ele visualiza no plano espiritual, presumivelmente dessas estruturas que a gente conhece como vírus, que nem forma tem, né? Eles dependem, muitas vezes, da célula para poder desenvolver-se, né? E então o nosso amigo ali, Dr. Jorge, ele usou de uma imagem que certamente foi absorvida lá das teorias, hipóteses da dona Helena Blavatsky, né? Que trouxe da Índia muitas informações a respeito das alma-grupo. Futuramente, provavelmente, a gente vai falar sobre isso numa outra aula, e os seus respectivos núcleos, né? Então, a gente vai vendo aí a evolução dos vírus, dos insetos, dos peixes, e depois começa a dissociação ou a individualização, que é aquilo que a questão 607A do Livro dos Espíritos nos fala. E ela começa nos répteis. Há uma quantidade absurda de répteis. A gente conhece os ofídeos, né? Os jacarés, os crocodilos, as tartarugas, mas é impressionante o que a nossa ciência já conseguiu catalogar de diferentes tipos em cada espécie. Dos répteis às aves, das aves aos mamíferos, e onde a epífise está lá presente, desde os répteis, né? A flor da pele, porque ela é uma fotocélula, vamos dizer assim, sensível à luz. Então, nos animais inferiores, ela está à flor da pele, para que o animalzinho possa se localizar ao final de cada dia, quando a luz do dia vai desaparecendo, e também despertar quando a luz do dia vai ressurgindo, né? E ela vai se interiorizando, essa estrutura chamada epífise, até chegar atrás do nosso cérebro aqui, tem um tamanho do tamanho de um grão de ervilha ou de feijão, e que teve aqui no Brasil um estudioso fantástico chamado Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que nos anos 80, usando tecnologia de ponta, descobriu que a calcificação que imaginava-se acontecia na tal da epífise, na verdade, a transformava num conjunto de cristais de apatita, grandes conservadores e irradiadores de ondas eletromagnéticas, né? Mostrando o Dr. Sérgio que as mulheres têm uma epífise um pouquinho maior do que os homens, o que dá a elas aí a condição de serem mais intuitivas, mais perceptivas em relação às influências espirituais, né? Mas esse é outro assunto. Vamos em frente. Os irracionais são irracionais mesmo? Começando pelos invertebrados. Vamos ver uma coisa incrível aí. Vamos lá. Os micro-organismos, porque o Linneu, que foi um dos pais aí da biologia, né? Ele dividiu os grupos em animais
que começam justamente a partir de determinado nível, mas hoje já se sabe que tem 2 níveis anteriores, o reino fungi e atrás do reino fungi tem o reino das moneras, né? Então, os micro-organismos englobam os fungos, os vírus, as bactérias, os bacilos infusórios, os seres vivos unicelulares. As bactérias da lepra, do tifo, da pneumonia e etc., propagam com celeridade assustadora. É só pegar um pedaço de carne, se tiver um microscópio, e ver se ele está fora da geladeira, a velocidade com que aquilo lá entra num processo assim de degradação. Igual o nosso corpo, quando a gente vai para baixo da terra, né? Diz aí o André Luiz que depois que desligou justamente o nosso cérebro, inicia-se um processo aceleradíssimo de destruição, de degradação, de decomposição. No espaço de 1 hora, no caso dessas bactérias, esses bacilos engendram 2 novos rebentos. E assim por diante, em progressão geométrica, de sorte que ao fim de 3 dias haverá nada menos do que 47 trilhões de monerianos. Segundo o microbiologista Casimir Davine, um simples pique inoculante de uma única bactéria pode, dentro de 72 horas, determinar o nascimento de 71 milhões de indivíduos, que é o jeito que eles tratam aí justamente as descendências dessas espécies. Os polvos, todo mundo deve lembrar da Copa do Mundo, né? Um polvo espanhol lá que fazia palpites da loteria, né? São os mais espertos entre os invertebrados. Experimentos em labirintos e a resolução de problemas mostraram que os polvos têm memória de curto e longo prazo, mais ou menos como nós, né? De longa duração e de curta duração. Além disso, eles podem abrir frascos, apertar pequenas estruturas e pegar um lanche dentro de um recipiente. Eles também podem ser treinados para distinguir diferentes formas. Numa espécie de atividade parecida com o jogo, uma das características de espécies com inteligência superior, polvos foram observados lançando garrafas ou brinquedos repetidamente em uma corrente circular em seus aquários para depois apanhar os objetos. A gente pode até, assim, fazer uma conjectura, né? Lembrando que dentro dessas estruturas que estão, de acordo com o que nós podemos perceber aqui, se talvez elaborando, se infraestruturando, evoluindo, está passeando o tal do princípio inteligente do universo, que vai indo na direção da inteligência suprema, que na nossa fase está na fase humana, de espíritos, né? O polvo é um único invertebrado que pode usar ferramentas. Pelo menos 4 espécies, porque devem ter muitas espécies de polvo, foram observados recuperando cascas descartadas de coco, as manipulando e depois usando-as como abrigo. Vamos em frente. Os insetos, invertebrados, né? Mais de 900 mil espécies existem. A gente conhece o pernilongo, a mosquinha da banana, a mosquinha que fica lá na nossa casa infernizando no dia de muito calor, aquela baratinha que a gente detesta, né? Mas são 900 mil espécies catalogadas pela nossa ciência. Eles distribuíram isso nesses grupos aí, ó. 5 mil espécies de odonata, as libelinhas, 20 mil de ortoptera, são os gafanhotos e grilos. A gente não imagina, né, que tem tanto gafanhoto, tanta espécie, tanto tipo de gafanhoto e grilo. 170 mil de lepidópteros, que são as borboletas e mariposas, que também é uma coisa assim maravilhosa, né? 120 mil de dipteros, que são as moscas, a gente conhece só meia dúzia aí, talvez, né? 82 mil de hemitéperos, são percevejos e anfídeos. 300 mil de coleópteros, que são os besouros, que são lindinhos, né? Principalmente a joaninha. 110 mil de himenópteros, que são as abelhas, as vespas e formigas, que têm, assim, uma estrutura social fantástica, né? Aqui na Rua Tutóia tem aquele Instituto Biológico, e teve um cara aí no passado, já desencarnado, me parece que era até espírita, tem uma mensagem dele psicografada pelo Chico, que foi um dos responsáveis pela construção de parece que de um formigueiro de vidro,
para que a gente veja a estrutura desses insetos, como é que funcionam, né? Nos pompilídeos, que são as vespas caçadoras de aranhas, as mães, olha, isso aqui é fantástico, as mães são herbívoras e os filhos carnívoros. Em fazerem a postura sobre cadáveres, contrariam os próprios hábitos. E aqui não colhe admitir o acaso, nem hábito lentamente adquirido, é mecânico, né? Porque a gente vai observando, estudando aí as espécies dentro do processo evolutivo, inclusive nós numa estrutura mais elaborada, né? Quando se diz que, por exemplo, a lei de Deus está inscrita dentro de nós, ela potencialmente é como se nós já tivéssemos ela programada lá por dentro, e a evolução vai nos levando à compreensão disso, à expansão disso, e vai, na realidade, se servindo da consciência, que é o resultado dos conhecimentos resultantes das experiências que constituem o aprendizado do ser, né? Qualquer espécie que desviasse desta lei não poderia subsistir, visto que os rebentos morreriam de fome logo após o nascimento. Os odíneros e os cipex, vespa com mais de 130 espécies, nesse caso, as larvas são carnívoras e o ninho precisa ser provido de carne fresca. Para preencher essa condição, a fêmea, olha que legal, a fêmea que vai desovar busca uma presa convinhável, tendo o cuidado de não a matar, anestesia, limitando-se a feri-la de paralisia irremediável. Coloca depois sobre cada ovo um certo número desses enfermos incapazes de se defenderem da larva, que os há de devorar, mas convida bastante para que o corpo não se corrompa. Em algumas famílias, acresce o cuidado pela alimentação da presa até a eclosão da larva. A abelha carpinteira xilófaga vive solitária, pouco sobrevive à postura, não viu jamais os genitores e não viverá tempo suficiente para assistir ao nascimento das pequeninas larvas vermiformes, desprovidas de patas e incapazes não só de protegerem-se, como de angariar alimento, precisando permanecer em repouso cerca de 1 ano, em uma habitação bem fechada, sob pena de extinguir-se a espécie. Apenas lhe despontam as asas e a xilófaga trata de preparar a casa dos filhos. Com as mandíbulas, broca um tronco de madeira exposto ao sol, escava uma longa galeria e vai depois buscar longe no pólen das flores o néctar açucarado. Uma vez provida a despensa, aí deposita o ovo e ela, amalgamando com terra a serragem prudentemente guardada e fazendo uma como argamassa, de maneira que o leito dessa primeira cela se transforme em teto de uma segunda despensa e berço da larva nascer de outro ovo. Assim, constroem um edifício de alguns andares, no qual cada alojamento recolhe um ovo e servirá mais tarde a larva desse ovo. É fantástico porque a gente vai vendo que dentro da natureza existem esses grupos, né? Que na realidade são passagens para o estágio mais evoluído no qual nós entraremos um dia, ao longo dos séculos, dos milênios, né? E que, na verdade, são aparentemente muito inteligentes para fazer tudo isso que a gente está vendo aí, né? Vamos em frente? Certa vespa dispunha-se a transportar a carcaça da mosca quando notou que as asas, ainda presas à mesma carcaça, dificultavam o voo. O que ela fez? Olha aí, a inteligência. Pousou, cortou as asas da mosca e liberou-se mais facilmente com despojo. Os necróforos, nome lúgubre, né? Morrem imediatamente após a postura e as gerações jamais se conhecem. Nenhum ser desta espécie viu mãe, nem verá filhos, e, contudo, as mães têm grande cuidado em dispor cadáveres ao lado dos ovos para que aos filhos não falte alimento logo ao nascer. Em que parte aprenderam esses necróforos que os seus ovos contêm germe de insetos que em tudo se desassemelham? As borboletas, chegando à terceira fase da sua existência, depositarão em círculos concêntricos minúsculos ovos brancos sobre talos ou folhas. Esses ovos não vingarão antes da próxima estação, quando surgem as pequenas lagartas, transcorridos muitos dias desde que as borboletas morreram. Que voz teria ensinado a essas novas borboletas que as futuras lagartas
ao desovarem, hão de encontrar tal ou tal alimentação. Tem um livro fantástico chamado A Biologia... da Crença. É o do doutor, como é que chama mesmo, o médico lá? Não é Biologia da Crença. Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Não é Biologia da Crença. É o livro do nosso amigo, que é professor universitário, que era aqui de Santos, Décio Yang. É o... Décio Yang. Ele vai falar sobre a reencarnação como lei biológica. Isso. E ele vai usar o exemplo das borboletas monarca, que saem lá do meio oeste americano, quando o inverno chega, e vem até o México. Ela não vai chegar numa única existência. Então, o mais fantástico é que elas vão procriando e chegam até lá e depois retornam até o ponto de origem. Percebeu-se que era dessa forma, porque os observadores aí interessados no assunto queriam entender como é que era isso. E eles observaram que aquele pozinho que tem na asinha da borboleta, na verdade, é magnetizado. Então, ela se guiava pelo hemisfério norte, que é o hemisfério mais magnetizado da Terra, né? E observaram que isso estava apresentando avarias justamente porque o polo magnético da Terra está se invertendo. Não só as borboletas, mas muitas espécies que saem das áreas frias para acasalamento nas regiões quentes não tinham mais condição de voltar. Observaram que isso acontecia também com muitos ursos polares, que também se perdiam lá no hemisfério norte, quando tentavam sair da posição em que estavam, porque eles já não tinham mais a referência, que é justamente essa magnetização das suas estruturas. Vamos em frente? Agora, os vertebrados, vamos ver alguns exemplos extraordinários. Os peixes, olha que coisa incrível. A gente conhece lá o pescada, o sampíter, o cação, mas são 24 mil espécies pelo mundo. Os peixes dourados não apenas escutam música, mas conseguem diferenciar um compositor do outro. Um estudo publicado na revista, aí está dito em inglês, envolveu a execução de 2 peças de música clássica próximo a um tanque de peixes de uma espécie. As peças foram a Toccata em Fuga em Ré menor, de Bach, e a Sagração da Primavera, de Stravinsky. Os peixes dourados não tiveram problemas em distinguir os 2 compositores, melhor que muitos de nós, né? Enquanto peixes, em geral, a maioria dos animais preferem silêncio. A pesquisa provou que o peixe dourado pode detectar complexas propriedades de som, tal como compasso e timbre. Os golfinhos, de onde saiu o ultrassom, né? Que vivem na Austrália Ocidental, aprenderam a cobrir seus focinhos com esponjas para se protegerem na busca de peixes espinhosos que vivem no fundo do oceano. Estas observações, junto com outras, mostram, por exemplo, como os golfinhos cooperam com precisão militar em estratégias para encurralar bancos de peixes que lhes servirão de alimento. Estão propondo diversas interrogações a respeito das estruturas do cérebro desses animais. Estudos da inteligência em peixes têm demonstrado que tais animais são dotados de um aparato cognitivo capaz de lhes propiciar diversas ações que podem ser compreendidas como sinais de inteligência, como, por exemplo, ser capaz de buscar de estratégias de manipulação, punição, reconciliação, exibindo tradições culturais estáveis e de cooperação entre si, para inspecionar predadores e buscar alimentos. Além disso, há estudos ainda que indicam que os peixes possuem sistemas nervosos mais complexos do que se pensava, e que suas consciências das sensações dolorosas podem ser evolucionariamente muito mais antigas do que se suspeitava. Há ainda o registro fotográfico feito por um mergulhador chamado Scott Gardner, capturando um peixe que estava a usar uma pequena pedra contra uma concha para conseguir abri-la. Vamos em frente. Os répteis. 10 mil espécies, a gente conhece essas cobrinhas aí que tem no Brasil, né? Mas são 10 mil espécies, incluindo as cobras. Os répteis foram os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre, segundo deduz a nossa ciência. O crocodilo do Nilo é oportunista, caçador astuto que utiliza a inteligência para obter alimento. O crocodilo do Nilo é capaz de caçar em grupo, algo que poucos répteis têm.
Isso exige que ambos os répteis ultrapassem o desejo de competir pelo espaço e juntem-se para alcançar um objetivo em comum. Também é capaz de utilizar pequenos objetos para atrair aves pescadoras. O crocodilo mergulha com o galho na boca, deixando o galho de fora, na esperança de que os movimentos erráticos do objeto atraiam aves famintas. Uma vez que a ave esteja próximo da armadilha, o crocodilo ataca a uma velocidade estonteante e captura a presa. O dragão de Komodo é outro réptil extremamente inteligente. Pode não ser tão surpreendente como outros, mas muitos lagartos podem ser suficientemente inteligentes para serem incluídos na lista. O dragão de Komodo é da família dos varanos, que constituem os maiores lagartos do planeta. Esses répteis são invulgarmente inteligentes, demonstrando conhecimentos matemáticos. Por exemplo, são capazes de contar até 6. O dragão de Komodo já foi observado a caçar em grupo, derrubando um grande búfalo asiático. Em zoológicos, os dragões conseguem mesmo reconhecer seus tratadores e podem atacar qualquer estranho que entrar no recinto. Cobras não matam apenas através do instinto. Elas monitoram a condição de suas vítimas até o último momento, segundo um estudo da revista A pressão e a duração do aperto constrito são cronometrados com perfeição em relação às batidas cardíacas e estado de fraqueza das presas. Vamos em frente. As aves, 18 mil espécies. Em um estudo realizado na Universidade de Viena, uma cacatua macho recuperou uma noz após destrancar uma fechadura que exigia que ela removesse um pino, depois um parafuso, depois uma trava, girasse uma roda em 90 graus e, por fim, deslocasse uma trava lateral. O bichinho fez isso sem a ajuda de ninguém e demorou menos de 2 horas para encontrar esse caminho. Um casal de andorinhas tinha começado a construir o ninho numa cumieira de uma casa. Um dia, entra por lá um bando de companheiras e travam longa discussão com as poceiras do ninho. Reunidas no forro da casa e não longe do ninho disputado, fizeram uma algazarra infernal. Depois de algum tempo, enquanto algumas andorinhas se destacavam para inspecionar o ninho, dissolveu-se a assembleia e o resultado foi o casal abandonar o ninho começado, entrando logo a construir outro em lugar quiçá mais adequado. Nos arredores de uma granja de Wendborg, perto de Magdeburg, as cegonhas, após sério debate, julgaram uma companheira adúltera, mataram-na a bicadas e lançaram-na fora do ninho. A pega, que é uma ave da família dos corvos, pode contar até 5, pois quando os caçadores é em número menor, ela não voa até que se afastem. Vamos em frente. Os vertebrados mamíferos são 5 mil espécies. Mamíferos apareceram pela primeira vez cerca de 200 milhões de anos atrás, durante o período Jurássico. Os mamíferos são vertebrados de sangue quente. Os cachorros têm a capacidade de entender aritmética, de acordo com pesquisadores da Universidade da Colômbia Britânica. Os estudos mostram, por exemplo, que os cães percebem erros em computadores simples, como 1 mais 1 igual a 3. Cães comuns podem aprender até 165 palavras, segundo esses cientistas. Supercães, aqueles que integram a lista de 20 raças mais inteligentes, podem aprender pelo menos 250 palavras e sinais. Inteligência, pelo menos de acordo com parâmetros humanos, varia de raça para raça, sendo o Border Collie a mais brilhante de todas. Os porcos parecem empatar a nível de inteligência com os elefantes, com os golfinhos. Esses animais aprendem de maneira mais rápida que os cães, aprendem de maneira mais rápida. Onde é que estávamos aqui? Rápida que os cães e que os macacos. O professor Donald Bloom, da Universidade de Cambridge, assegura que suas capacidades cognitivas são superiores às de uma criança de 3 anos.
Entre os dados que confirmam sua inteligência, podemos assinalar: primeiro, possuem uma uma excelente memória a longo prazo. 2, têm um vocabulário de mais de 20 sons diferentes. 3, comunicam-se entre eles e nomeiam uns aos outros. 4, na maioria dos casos, respondem quando um humano chama pelo nome. E 5, podem abrir e fechar portas, tocar rebanhos e até aprender diversos jogos. O castor é um mamífero da ordem de roedores, isto é, da ordem menos inteligente, e contudo possui um instinto maravilhoso, qual de construir uma cabana sobre água, com calçadas e diques, e tudo mercê de uma indústria que demandaria inteligência elevadíssima se de inteligência dependesse. O castor é um mamífero de ordem dos roedores, isto é, da ordem menos inteligente, e, contudo, possui um instinto maravilhoso, qual de construir uma cabana sobre água com calçadas e diques e tudo à mercê de uma indústria que demandaria. F. Cuvier tomou castores mais novos, educados longe de seus pares, e, por conseguinte, nada havendo com eles ou deles aprendido. Deixa eu ver que tenho aqui também a continuação que não dá para ler aqui. Esses castores, assim, isolados, solitários, postos em jaula expressamente destinada à experiência de forma a dispensá-los de seu trabalho peculiar construtivo, não se forraram de o realizar, impelidos por uma força maquinal cega, ou seja, puro instinto. Vamos em frente. Certa feita, um capataz, através de uma janela, observa de madrugada uma raposa a conduzir o ganso que matara apressado. Chegando rente ao muro alto, de 1,20 m, a raposa tentou de um salto transpô-lo sem largar a presa. Não conseguiu, porém, e veio ao chão para insistir em novas tentativas inúteis. Depois, ei-la assentada a fitar e como que a medir o muro. Tomou então o partido de segurar o ganso pela cabeça e, levantando-se de encontro ao muro com as patas dianteiras, tão alto quanto possível, enfiou o bico do ganso numa fresta do muro. Saltando após ao cimo deste, debruçou-se jeitosamente e, após retomar a presa e atirá-la para o outro lado, não lhe restando então mais do que saltar por sua vez, seguindo o seu caminho. Um urso do Jardim Zoológico de Viena, querendo colher um pedaço de pão que flutuava fora da jaula, teve a ideia engenhosa de revolver a água com a pata e formar uma corrente artificial, atraindo então um pedacinho de pão. Um elefante esforçava-se em vão para captar uma moeda junto da muralha, quando súbito pôs-se a soprar, e com isso fez deslocar-se e rolar a moeda até o ponto em que ele se encontrava, conseguindo-o admiravelmente. Os animais da mesma espécie podem se comunicar entre si. O cão doméstico possui uma estrutura que não a de seus ancestrais selvagens. Darwin nota que nos cães domésticos temos o ladrido da impaciência, como se dá em caçadas, o da cólera, um rugido, o grunhido ou uivo desesperado do prisioneiro, o da alegria quando vai a passeio e, finalmente, o da súplica para que se lhe abra a porta. Vamos em frente. Comportamento social dos animais em evolução. Solidariedade. Um cão-fila aventurava-se adentro do lago congelado quando súbito se quebrou o gelo e ele resvalou na água, tentando em vão libertar-se. Perto flutuava um ramo e o fila se lhe agarrou, na esperança de poder alçar-se. Uma terra nova que distante assistira ao acidente, decidiu-se rápido a prestar socorro. Meteu-se pelo gelo, caminhando com grande precaução, e não se aproximou da fenda mais do que o suficiente para agarrar com os dentes a extremidade do ramo e puxar a si o companheiro, destarte lhe salvando a vida. Um cavalo de certo esquadrão, já fora de serviço devido à idade, teve dentes inutilizados, a ponto de não poder mastigar a sua veia. Verificou-se, então, que 2 outros animais que ficavam à esquerda e à direita dele passaram a cuidar, retirando o fino da manjedoura
e colocando-lhe à frente depois de mastigado. O mesmo faziam com a aveia depois de bem triturada. Esse curioso trabalho prolongou-se por 2 meses e duraria certo se lá ficasse o velho companheiro. O amor conjugal. As aves representam tudo quanto se passa num lar honesto. Observam a castidade conjugal, cuidam dos filhos, o macho é o marido, o pai da família, e o casal, por débil que seja, mostra-se valoroso até o sacrifício da morte, em se tratando de defender a prole. Não há quem ignore o zelo da galinha na defesa dos pintinhos. Os animais ferozes, como tigre, lobo, gato selvagem, todos têm por suas crias o mais terno afeto. Um macaco cuja fêmea lhe morrera cuidava solícito do filhote, pobre rebento esquálido, enfermiço. À noite tomava-o ao colo para adormecê-lo e, durante o dia, não o perdia de vista um instante. De resto, entre os macacos, os órfãos são sempre recolhidos e adotados com carinho, tanto pelos machos como pelas fêmeas. Uma bugia, que é um sinocéfalo, notável por sua bondade, recolhia os macaquinhos de outras espécies e chegava a furtar cachorros e gatos pequenos que lhe faziam companhia. Certa feita, um gatinho adotado arranhou-a e ela, admirada, deu prova de inteligência, examinando-lhe as patas, onde é que estávamos aqui? E logo com os dentes aparou as mesmas, né? Vamos em frente. O sentimento estético dos animais. As aves femininas são muito atraídas pela beleza da plumagem dos machos, tanto quanto por seu canto melodioso. O asseio é modalidade da estética e nós podemos assinalá-lo nas aves que limpam o ninho, nos gatos que fazem a sua toilette com minúcias e principalmente nos macacos. Espetáculo curioso das macacas a conduzirem as crias ao banho, lavá-las apesar dos seus gritos, enxugá-las, secá-las, dispensando-lhes na limpeza tempo e cuidados que, em muitos casos, nossas crianças poderiam invejar. Vamos em frente. Outras respostas interessantes que representam curiosidade de muitos, né? Animais e fenômenos mediúnicos. A propósito da possibilidade dos animais poderem se manifestar por via mediúnica, mensagem reproduzida na Revista Espírita de maio de 1865, confirma a impossibilidade dos animais se manifestarem por via mediúnica. Contudo, depoimento que originou a mensagem narra um fato em que 3 testemunhas ouviram ao mesmo tempo o som normalmente emitido por cãozinho de estimação quando queria algo, morto recentemente. O professor Herculano Pires, no livro fantástico conhecido como Mediunidade, cita a materialização em reunião reservada do cão de estimação de um governador de São Paulo, que era o Adhemar de Barros, servindo-se dos recursos de um médium de efeitos físicos. Desse modo, os animais não provocam fenômenos, mas, através das percepções da criatura humana, podem se mostrar presentes. O Emmanuel diz que os animais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas, contudo, têm percepções psíquicas embrionárias condizentes com o seu estado evolutivo, através das quais podem indiciar as entidades deliberadamente perturbadoras, com fins inferiores, para estabelecer a perplexidade naqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. Ele disse isso na resposta à questão 391 do livro O Consolador, de 1939. O comportamento psicossocial. Pessoa conhecida possui uma tartaruga que, quando contrariada, destrói tudo o que pode e encontra pela frente. Cadelinha conhecida chegou a arrastar e destruir vaso de flor da sua dona ao ser colocada no quintal da casa em que vivia, contrariada então, né? Outro atacou criança de colo, pega por sua dona dos braços da visita que recebia. Animal irracional se vinga, chantageia e tem ciúme. Vamos em frente. Animais e suicídio. Analisando a questão do suicídio entre os animais na Revista Espírita de fevereiro de 1867, Kardec comenta que não faltam exemplos de suicídio entre os animais, como o do cão, que se deixa morrer de inanição pelo pesar de haver perdido o dono,
de escorpião cercado por carvões acesos, vendo que não pode sair, então ele se mata. Pondera que a morte voluntária de um animal prova que ele tem consciência da sua existência e da sua individualidade. Compreende o que é a vida e a morte, escolhendo livremente entre uma e outra, não sendo assim uma máquina e não obedecendo também exclusivamente a um instinto cego, como se supõe. O instinto impele a procura de meios de conservação e não da sua própria destruição. Animais de deformações congênitas. Isso é interessante, o Chico Xavier deu essa pista para nós. Ele diz o seguinte: nós, seres humanos, já alcançamos os domínios da inteligência, desenvolvendo agora as potências intuitivas. Os animais estão aperfeiçoando paulatinamente seus instintos na busca da inteligência. Cabe, portanto, ao homem conduzir e proteger nossos irmãos mais novos, os animais. E o que fazemos? Treinando um cão para ataque à morte com requintes de crueldade, programando-o para o mal, vendo-o atacar certo dia os próprios donos ou familiares. Impomos-lhes um desajuste induzido pela irresponsabilidade humana. Aspirando a crescer espiritualmente na direção da inteligência e do livre-arbítrio, precisará experimentar o sofrimento que lhe reajuste o campo emotivo, aprendendo a pouco e pouco a lei de ação e ação, provavelmente renascendo com sérias inibições congênitas, apesar da responsabilidade de tudo isso dever-se-á à maldade humana. Isso está no livro Mandato de Amor, da União Espírita Mineira. Na Revista Espírita de setembro de 1865, analisando o problema da raiva nos animais, Kardec pondera que é certo que o animal sonha. Vê-se-o muitas vezes, ou por vezes, durante o sono, fazer movimentos que simulam a corrida, gemer ou manifestar contentamento. Seu pensamento está, pois, ativo, livre e independente do instinto propriamente dito. Vamos em frente. A alma dos animais, segundo o Espírito Emmanuel e o Dr. André Luiz. Vamos lá. Emmanuel diz que o homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico. Nos irracionais desenvolvem-se igualmente as faculdades intelectuais. Longe iríamos com as citações. O que podemos assegurar é que, sobre os mundos, laboratórios da vida no universo, todas as forças naturais contribuem para o nascimento do ser. Isso foi dito no livro intitulado Emmanuel, de 1937. Dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor das mais dilatadas ideias fragmentos, que é o passo anterior ao pensamento contínuo, né? O André Luiz diz: o assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o muar e o cavalo, como elementos da vossa experiência usual mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Vamos em frente. Evidência importante. Em 13 de junho de 2012, foi divulgado que cientistas constataram que o DNA do macaco bonobo é igual ao dos humanos em 98,7% da sua estrutura física, portanto. Então, nós somos descendentes dele mesmo, né? A descoberta concluiu que bonobos e homens têm o mesmo mapa genético compartilhado entre os chimpanzés e humanos. Já entre esses macacos, a semelhança no DNA é de 99,6%. Eles são territorialistas, os chimpanzés, né? O bonobo já é mais paz e amor. Transitando para a racionalidade. Vamos lá? Está acabando. O princípio inteligente se elabora. Isso aqui é uma resposta no Livro dos Espíritos. Nós precisamos de estudar lá no final dos 3 reinos da natureza, questão 607A. Presta atenção, que é uma síntese da evolução. O princípio inteligente, que veio lá da Múnada, se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, Deus não bateu na cabeça de alguma coisa e nasceu espírito, não. Tudo é resultado de um processo de evolução. Aí, o que acontece? Está lá na resposta 607A.
Entra, então, no período de humanização. Nas traduções, por exemplo, do Herculano Pires, chama de humanidade. Entra no período de humanidade, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. É claro que isso aí é após inúmeras reencarnações de curta duração. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores a 607b. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta. Pode ser que aqui na Terra tenha gente que nasceu aqui mesmo, né? Vamos lá? Uma longa viagem. André Luiz vai nos dar a pista matemática. O princípio inteligente gastou desde o vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra mais ou menos 15 milhões de séculos a fim de que pudesse lançar as suas primeiras emissões do pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Está no capítulo 6 do livro Evolução em Dois Mundos. E também no mesmo livro, no capítulo 3, ele vai dizer assim: com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser despendeu para chegar aos primórdios da era ou da época quaternária, que foi mais ou menos há 200 mil anos atrás, em que a civilização elementar do Silex denuncia algum primor de técnica, nada menos que 1,5 bilhão de anos. Evolução em Dois Mundos, capítulo 3. Vamos em frente para as perguntas, porque acabou a exposição, meu amigo João.